A vida ela evolui de um nível de menor para um nível de maior complexidade. Esse professor Antônio Nobre, ele é um cientista brasileiro, ele muitas vezes é criticado porque ele é bem ousado nas suas colocações. Eu recomendo, inclusive, a vocês que procurem essa pequena declaração que ele faz de 20 minutos, está na internet, que fala a respeito da vida. Ele vai dizer que a evolução da vida se dá do simples para o complexo. Do simples para o complexo, sempre. Ou seja, a ideia é que os seres vão cada vez mais colaborando uns com os outros e formando unidade. Vejam bem, entendam isso. Até um dia desses, e até hoje tem muita gente que acredita nisso, que toda a vida evolui de um jeito darwiniano. Como é que é esse jeito? Várias espécies diferentes, vamos ver aquela que é mais adaptada, aquela que tira vantagem, ou seja, a lei do mais forte, e esse prevalece. O que aconteceria se a vida fosse assim? Tem 10 espécies, só sobreviveram 2. Ficaria cada vez mais simples, né? Cada vez mais simples, porque vai se reduzindo só os ganhadores. Era o que eles chamavam do gene egoísta. E agora o que a ciência fala, esse professor explica isso muito bem, é que nós percebemos que é o contrário disso que acontece no universo como um todo. A vida evolui de um estágio de simplicidade para um estágio de complexidade cada vez maior. E essa complexidade exige colaboração das partes. É interessante que ele chama disso de amor entre as partes. A colaboração inteligente entre as partes provoca a complexidade. Ou seja, a gente saiu do gene egoísta, do egoísmo como fonte de evolução, para a união altruísta das partes, ou seja, o amor como via de evolução. E eu não estou falando de filosofia, estou falando de ciência. Nós estamos chegando a essas conclusões. Vejam que incrível. É exatamente assim que funciona. A filosofia sempre pensou dessa maneira. Que egoísmo não promove evolução nenhuma. O que promove é o altruísmo, é o amor. Tá? Hoje é científico isso. Base para a colaboração mútua das partes é que a natureza possui inclinação para o amor. É o que ele diz nesse vídeo. Vale a pena vocês conhecerem, coloquei aí embaixo. Antônio Donato Nobre, no Selvagem Ciclo 2019. Vejam como é que as coisas vão evoluindo, como vão mudando. Bom, essa lógica e inteligência que atuam na construção dos corpos, tudo isso que a gente está falando até agora é a construção dos corpos. Ela continua atuando sobre a alma, impulsionando a evolução? Eu acredito que sim. Que essa natureza inteligente que empurrou o nosso corpo a esse nível de complexidade, ela continua empurrando os nossos demais corpos. Porque quando você constitui um corpo físico, você constitui um receptáculo para uma vida psicológica, moral e espiritual que está aí dentro desse receptáculo. E agora a evolução não é mais a natureza trabalhando com o corpo, é o homem individualmente, cada um deles trabalhando sobre si próprio para uma maior complexidade e inteligência nesses planos, no plano psicológico, no plano moral e no plano espiritual. Cada vez uma maior combinação desses elementos, ou seja, uma evolução desses planos, que o homem tem que conquistar por um esforço próprio. A natureza não vai mais fazer isso sozinha, mas ela faz o possível para propiciar. Ou seja, ela empurra o homem para frente em todos os planos. Ela faz o possível para propiciar que essa consciência humana tão complexa continue evoluindo. O corpo veio evoluindo sem a nossa colaboração. Nós não construímos os nossos corpos. Mas a partir do momento que você parte para o sutil, a construção é nossa. Então depende de nós. Mas a natureza ainda interfere. E isso é que é o eixo do que eu queria dizer para vocês hoje. A natureza ainda interfere nesse processo. Ela ainda faz o possível para nos empurrar para frente. Tá? Vejam só. Essa é uma frase de um imperador romano chamado Marco Aurélio. É uma figura muito popular. Hoje todo mundo conhece. Estoicismo está na moda, né? Marco Aurélio foi um grande imperador estoico. E ele dizia essa frase: nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Parem para pensar na complexidade de uma frase que parece tão simples à primeira vista. Se nada acontece ao homem que não seja próprio do homem, nada acontece à Lúcia que não seja próprio da Lúcia. Ou seja, as coisas que me acontecem são endereçadas para mim, são atraídas pela minha necessidade de experiência. Sabe o que isso significa? Zero casualidade. As coisas que acontecem comigo vêm destinadas a mim, para bater exatamente naquela aresta que eu tenho que polir.
para bater exatamente naquele ponto que eu tenho que corrigir, para me permitir o quê? Continuar evoluindo. Aquilo que não me corresponde, eu não vou atraí-lo para a minha vida. Aquilo que não me corresponde provavelmente não acontecerá comigo. Cada um atrai a necessidade de experiência que tem para crescer, porque agora o impulso é para crescer nesses planos sutis. Temos que continuar caminhando, e agora é da nossa conta. Então a vida providencia para que as coisas que são próprias do homem venham para o homem, e cada um individualmente. As coisas que não são próprias nossas, que venham até nós. É certo? Em Roma, eles tinham uma forma especial de história, bem diferente do que a gente tem hoje. A história em Roma era o seguinte: não interessava tanto saber o dia que aconteceu um fato histórico, a hora, como era o nome da pessoa que protagonizou aquele fato histórico, quem era a mãe, quem era o pai, onde ele morava. Isso para eles era meio irrelevante. Para eles, o importante era guardar uma experiência que um ser humano teve e as consequências que ele sofreu, para que aquilo fosse um modelo. Se deu certo, um modelo para a gente imitar. Se deu errado, um modelo para a gente evitar. Ou seja, a história é como magistra vitae, mestra da vida. Eles acreditavam que a história, se nós aguardamos, ela pode nos ensinar muito a evitar erros idênticos no futuro. O que eles estão querendo dizer com isso? Estão querendo dizer que a história não é linear. Que se a história fosse linear, aquilo que aconteceu comigo agora não voltaria a acontecer nunca mais. Eles acreditam numa história cíclica e reiterativa, onde várias vezes passamos por um ponto semelhante. E aquelas experiências do passado de quem passou por aquele ponto são muito úteis para nós e podem ser reaproveitadas. Isso tanto na nossa vida individual quanto na vida coletiva da humanidade. Passamos por um ciclo religioso na Idade Média. Será que nunca mais a humanidade passará por outro? É muito provável que passe. É muito provável que ela volte a passar por aí. E uma das nossas apostilas, a apostila do curso de primeiro nível, estão todos convidados a conhecer, a gente coloca um exemplo, o professor Jorge de Braga, que fundou Nova Acrópole, ele coloca um exemplo que eu acho maravilhoso, que ele diz: pergunta para um homem romano o que iria estar acontecendo dali a 500 anos. Ele diria: bom, deve ter bigas puxadas por 100 cavalos, porque o que dava status era ter biga bonita. Então, daqui a 500 anos vão ter bigas puxadas por 100 cavalos. Alguém na Idade Média estava querendo saber de biga puxada por 100 cavalos? Isso não interessava para ninguém. E aí você pega o medieval. O que vai acontecer daqui a 500 ou daqui a 1000 anos, dependendo do ponto da Idade Média que você pegue, né? Não, daqui a 500 anos vão haver catedrais de 1000 metros de altura, porque o que eles queriam eram catedrais tão altas, as chamadas góticas, né, que chegassem a tocar o céu. Então, as catedrais seriam gigantescas daqui a 500 anos. Alguém na Idade Moderna está querendo fazer catedral que toque o céu? Alguém está pensando nisso? Ninguém! Isso é para a gente aprender, né? Não aprendemos, porque se você pega um homem atual e pergunta, daqui a 500 anos, como é que vai estar? Ele vai dizer, uma sociedade hipertecnológica. Nós estaremos vivendo que nem os Jetsons, voando para tudo quanto é lugar, robô para fazer tudo. Não é isso que todo mundo pensa? Sim. Será que daqui a 500 anos alguém vai estar valorizando isso ainda? A história não é linear, ela faz assim. Voltamos várias vezes ao mesmo ponto. Por isso aprendemos do passado. A história tem essa inteligência de se coordenar com a natureza, né? E trazer fases semelhantes, de tal maneira que o aprendizado do passado nos ajude a enfrentar melhor o presente e o futuro. Tá? Então, em Roma, eles tinham essa concepção de que a história era a mestra da vida. Você não estuda história para saber o que passou. Você estuda história para saber como lidar com o que está passando e aquilo que ainda virá. Ou seja, uma história voltada mais para o futuro do que propriamente para memorizar o que aconteceu no passado. Tá? E isso tudo presume uma natureza inteligente, que vai girar e nos trazer oportunidades de viver aquela mesma experiência de maneira mais aperfeiçoada, que é a doutrina do eterno retorno, né? Voltando sempre a pontos semelhantes. Talvez no futuro a gente tenha uma decadência grande, que a gente perca toda essa tecnologia. Não pensem que isso é impossível. Havia muita tecnologia na antiguidade, a Idade Média destruiu tudo. Né? Talvez a gente volte a ter uma civilização mais primitiva. Talvez passemos de novo por uma idade super religiosa. Né? Não sabemos o que virá, mas certamente não é sempre para cima repetindo a mesma experiência. Não é isso que se observa ao longo da história.